Olá, eu sou o pastor José de Godoy Filho, um dos pastores aqui da Igreja Batista Ágape em Curitiba. E a reflexão para nós hoje vem lá do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 35, que diz o seguinte: Então o trouxeram, ou seja, o jumentinho, e pondo as vestes de Jesus sobre ele, ajudaram Jesus a montar nesse jumentinho. Esse versículo está dentro do contexto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um pouco antes da sua crucificação. Você conhece a narrativa, não é mesmo? Jesus, de acordo com a profecia de Zacarias, entra pacificamente em Jerusalém pela porta principal como rei messiânico, acompanhado por seus discípulos que o saúdam ao longo do caminho com galhos de palmeiras, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A sua entrada em Jerusalém é simbólica, não somente da sua majestade, mas do tipo de rei que é Jesus, pacífico, como sempre o foi. Sua entrada em Jerusalém também é irônica, porque não vem montado num cavalo branco paramentado, como um rei humano normalmente o faria, e também porque vem inaugurar um reino que aparentemente morre na sexta-feira seguinte. Como Deus é irônico. Bom, esse é um assunto para uma outra reflexão. A reflexão de hoje vem de um detalhe nessa narrativa que me chama muito a atenção. O evangelista Lucas é o único que fala que os discípulos ajudaram Jesus a montar no jumentinho. Eu fiquei pensando, será que Jesus não era capaz de subir num jumentinho? É claro que sim. No entanto, nós vemos aqui a gentileza da parte dos seus discípulos ao seu querido mestre e também o fato de Jesus humildemente se deixar ajudar. Ele não disse: gente, para com isso. Vocês acham que eu não sou capaz de subir num jumentinho? Não. Ele soube receber a gentileza dos seus discípulos. Ele que sempre servia e ajudava tanta gente, curava tantos, agora deixa que o ajudem. Essa atitude de Jesus mostra um aspecto importante da vida dele. Ele não somente era aquele que ajudava, mas também aquele que se deixava ajudar. Ele era alguém que não somente dava, mas também sabia receber. Nós estamos tão acostumados a ver Jesus como alguém que ajuda as pessoas que às vezes esquecemos-nos de que ele era alguém que se deixava ajudar. Vemos isso em vários episódios da sua vida. O ministério de Jesus, por exemplo, era ajudado por mulheres que foram ricas, que foram ajudadas por ele em seus dramas pessoais. Está lá em Lucas 8, 1-3. Numa outra ocasião, uma mulher usa um perfume caríssimo para ungir os pés de Jesus e enxuga-os com os seus cabelos sob o protesto de alguns. E aqui, ele não somente toma emprestado uma jumenta com o seu jumentinho para que entre em Jerusalém em procissão, mas também nesse detalhe aqui da narrativa, deixa-se ajudar para montar no feliz jumentinho. Eu, como psicólogo da abordagem do psicodrama, gostaria muito de dar voz a esse jumentinho, fazendo expressar o que sentia carregando o Rei dos Reis nas costas. Se pudesse se expressar, certamente esse jumentinho diria da sua felicidade, da sua lisonja de carregar sobre si o próprio Deus. Desse pequeno detalhe de gentileza com que Jesus permite que os seus discípulos o coloquem em cima do jumentinho, vem uma questão sobre a qual gostaria de aplicar a nós, sobre dar e receber. Há pessoas que só gostam de receber. Que pena. Talvez isso retrate um egoísmo do qual a Bíblia não compartilha. Há aqueles que só gostam de dar, de prover, de ajudar, de doar-se, e não de serem ajudados. Talvez isso retrate um orgulho de não querer depender de ninguém, uma independência e autonomia exacerbadas que não precisaria existir.
mas há aqueles que, a despeito de sempre estarem servindo, como é o caso de Jesus, sabem também receber, ser ajudados, receber presentes, favores e até homenagens. A Bíblia fala muito sobre mutualidade positiva. Ajudar e ser ajudado, dar e receber. O apóstolo Paulo, falando aos anciãos de Éfeso, citou as palavras de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Numa outra ocasião, quando estava na prisão por causa do Evangelho, recebeu ajuda da igreja de Filipos, pelo que agradeceu, mencionando essa reciprocidade de dar e receber. Ele escreveu a essa amada igreja: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Numa outra ocasião, escrevendo à igreja de Roma, também disse: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O Novo Testamento também várias vezes emprega o pronome recíproco uns aos outros para mostrar que a nossa relação, sempre que possível, deve ser caracterizada pela reciprocidade positiva, seja na fé, seja no consolo, no encorajamento e nas ajudas mútuas. A vida é bonita por causa dessa reciprocidade positiva. Assim, é necessário ter um equilíbrio entre dar e receber. Embora Jesus tenha estabelecido uma desproporção saudável entre dar e receber, quando disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele não disse que apenas o dar é bem-aventurança, mas o receber também, embora a tônica tenha sido no dar. Não descartou-o. Embora a nossa vida deva ser caracterizada pela atitude de dar, não devemos descartar o receber. Existe felicidade nessas duas atitudes. Por isso Jesus sabia receber pequenas e grandes ajudas. Eu gosto muito de ir ao supermercado fazer compras. E aqui em casa, quem faz as compras sou eu. Quando eu digo isso na igreja, é possível que alguns maridos torçam o nariz e pensem: esse cara é um ET. Parece-me que aqui em casa as coisas são trocadas. A minha esposa detesta ir ao supermercado, eu adoro. De onde vem isso? Eu creio que primeiro porque meu pai fazia as compras em casa. É incrível como a gente imita os pais. Segundo, porque quando estudava na Inglaterra, eu ia ao supermercado a fim de me distrair um pouco e relaxar, quebrando assim um dia longo de estudos. Acostumei. Acreditem, para mim ir ao supermercado é uma verdadeira terapia. Pois bem, quando eu vou ao supermercado, eu já notei que algumas pessoas ficam impressionadas ao me verem, justamente porque eu uso duas bengalas. Uma bengala eu coloco dentro do carrinho e a outra eu uso para me apoiar enquanto empurro o carrinho supermercado adentro. A imagem é estranha e chama a atenção das pessoas. Numa dessas ocasiões, na saída, passando pela praça de alimentação do supermercado onde eu faço compras, uma moça encontra comigo no meio do corredor e diz: o senhor gostaria que eu o ajudasse? E eu disse: não, eu consigo, obrigado. Mas ela insistiu, dizendo: deixe-me ajudá-lo, e já foi pegando o carrinho. E foi empurrando o carrinho. E de repente eu percebi que ela estava realmente querendo me ajudar e havia ali um valor na vida dela que era ajudar pessoas e que isso era importante para ela. E assim ela colocou as compras no carro e nós fomos conversando ao longo do caminho e no final eu agradeci e pedi que Deus a abençoasse e ela também fez o mesmo.
A vida é emocionante porque muitas vezes envolve uma troca. Não uma troca no sentido mercantilista, não no sentido de barganha, não no sentido de manipulação, mas uma troca espontânea de favores que abençoa não somente quem ajuda, mas também quem é ajudado. Foi Deus quem fez com que as coisas fossem assim. Nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. E existe muita bênção e felicidade nisso, para ambos os lados. Aproveite esse momento de pandemia para praticar isso. Ajudar e ser ajudado. Assim como Jesus ajudou a muitos, mas deixou-se também ser ajudado. Que Deus o abençoe.